Olá, estamos de volta para mais um vídeo da série de vídeos que temos vindo a gravar sobre o direito dos motoristas, sobre a análise ao contrato coletivo de trabalho dos motoristas, comparando com outras legislações, com outra regulamentação, designadamente a regulamentação rodoviária que se aplica também aos motoristas, comparando com o Código do Trabalho, e ao longo destes vídeos temos vindo a trazer aqui opiniões minhas e experiências sobre o que tem vindo a acontecer nos tribunais, sobre decisões dos tribunais, sobre aquilo que nos chega também, contactados por muitos motoristas aqui diariamente no nosso escritório. Nos vídeos passados falámos sobre o âmbito do contrato, ou seja, a quem é que se aplica o contrato coletivo. Falámos sobre o recibo de vencimento, quais são as cláusulas que têm que compor um recibo de vencimento. Convido-o a assistir os vídeos passados, porque são muito importantes, desde logo para saber se assim se aplica o contrato coletivo e para compreender o seu recibo de vencimento, para saber se está ou não a receber corretamente. Hoje vamos falar sobre as próximas cláusulas, mas vamos falar com destaque sobre o período experimental, sobre a categoria profissional de um motorista, que a lei proíbe a existência de mais da criação de outras categorias profissionais, ou seja, não existe motorista de primeira e de segunda. Vamos falar sobre isto porque está na lei. E se ainda tivermos tempo, vamos entrar nos deveres da empresa. A cláusula 12ª do contrato coletivo enuncia 16 deveres que a empresa tem. Depois falaremos sobre os deveres dos trabalhadores e, mais tarde, sobre a garantia dos trabalhadores. Por isso, convido-os a assistir a este vídeo. Vamos lá? Então, dando continuidade à análise ao contrato coletivo de trabalho dos motoristas, o contrato celebrado entre a ANTRAM e a FECTRANS, que se encontra em vigor, sendo que o último que se encontra em vigor é o que foi publicado em 2023, e aqui vamos deixar o Boletim de Trabalho e Emprego, onde poderá encontrar esse contrato coletivo, caso ainda não o tenha, deverá ter para o estudar e para acompanhar até o que temos vindo a publicar nestes vídeos, sendo que a cláusula terceira não vamos dedicar tempo a analisá-la, porque fala sobre a forma de revisão do contrato coletivo, quais são os passos que têm que se dar, são questões mais técnicas. A cláusula quarta, que fala sobre as condições de admissão de trabalhadores, são questões que já decorrem do Código do Trabalho, tem que ter maioridade, tem que ter habilitações, no caso para ser motorista tem que ter desde logo carta de condução e tem que ter o CAM para poder ser motorista. E depois a cláusula quinta, que fala sobre as definições do que são microempresas, pequenas empresas, médias e grandes empresas, são questões também teóricas, por isso não vamos dedicar muito tempo a analisar, são questões do dia-a-dia. Vamos analisar, sim, a questão do período experimental, porque é um problema que têm colocado muitas vezes aqui no escritório e há muitas dúvidas que se colocam sobre o período experimental, por isso vamos analisar a cláusula 6ª. E sobre o período experimental, eu gostava de lhes dizer aqui algumas coisas. Bom, o período experimental vem na cláusula 6ª do contrato coletivo de trabalho, também está previsto no Código do Trabalho e sofreu algumas alterações no dia 1 de maio de 2023 com a publicação da Agenda do Trabalho Digno, que foi que trouxe várias melhorias no âmbito laboral. Bom, e começando então pelo período experimental. Para a categoria profissional, melhor, e antes disso vamos dividir. Há dois períodos experimentais que temos que aqui distinguir. Um para um contrato sem termo, ou seja, efetivo. Outro para os contratos a termo, ou, como se diz na gíria, a prazo. Como muitas pessoas dizem, ainda estou a trabalhar a prazo. Sobre este assunto,
sobre os contratos a termo ou a prazo, como se diz na gíria. Num dos vídeos passados, nós já explicámos, e ainda iremos explicar com maior detalhe, que a maioria dos contratos a prazo ou a termo, os contratos de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, não são válidos. Não são, ou melhor, são válidos, não são verdadeiros contratos a termo, são contratos sem termo, ou seja, efetivos. A maioria dos contratos que os senhores motoristas nos trazem aqui para analisar no escritório, e eu vou deixar aqui uma margem de erro, então vou dizer que 99,5% dos contratos que os senhores motoristas nos trazem aqui ao escritório não são contratos a termo. Apesar de dizer lá em cima, contrato a termo certo ou contrato a termo incerto, diz lá no cabeçalho. No entanto, para que seja um contrato a termo, é necessário que se verifique alguma coisa específica que deu origem àquele termo. E a lei diz isto claramente. Tem que existir um acréscimo excepcional da atividade de trabalho. Este é o argumento que todos os contratos dizem praticamente. Tem que ser para substituir uma pessoa enquanto está num período de baixa ou de incapacidade. Tem que estar previsto numa das cláusulas que estão no Código do Trabalho e tem que, ainda além de estar previsto naquelas cláusulas, tem que dizer claramente qual foi o motivo. Não basta dizer, é por causa do morango, ou por causa do melão, ou por causa de... ou porque o trabalho é sazonal e há aqui alguma volatilidade nestes meses. Não basta isto. Tem que demonstrar claramente que o cliente X contratou a empresa e, como tal, é necessário mais um motorista e, não sabendo quanto tempo é que irá durar este contrato com este cliente X, temos que o contratar a termo. E isto tem que estar claramente justificado naqueles contratos. Quando não está, o que acontece é que nos tribunais tem sido declarado que aquela pessoa não está a termo, mas sim sem termo, ou seja, efetivo desde o início. Um dia vamos gravar um outro vídeo a explicar claramente isto, porque, e vamos até trazer exemplos práticos, muitos exemplos práticos, quer dos tribunais, quer daquilo que os clientes nos têm vindo aqui a relatar, que é da análise que fazemos a vários contratos, obviamente sem nunca mencionar nomes para não levantar mais polémicas do que aquelas que têm levantado estes vídeos e que já não são poucas. Mas pronto, posto esta à parte, existe então um período experimental que está definido para os contratos de trabalho sem termo e um período experimental que está definido para os contratos de trabalho a termo ou a prazo. Para os senhores motoristas, o que o contrato coletivo de trabalho diz é que o período experimental são 90 dias quando o contrato é sem termo, ou seja, efetivo. É 90 dias quando o contrato é efetivo. Quando há um contrato a termo, seja ele certo ou incerto, então, em vez de 90 dias, serão 15 dias ou 30 dias, conforme a duração do contrato. Então, o período experimental, que é aquele período em que, regra geral, nem o trabalhador, nem a empresa tem que dar qualquer justificação para fazer terminar o contrato, e eu digo regra geral porque existem várias exceções, o período experimental para a categoria 3, que é a categoria dos motoristas de pesados, são 90 dias nos contratos efetivos e são 15 dias ou 30 dias nos contratos sem termo. Regra geral. Não dirão, bom, então durante estes 90 dias eu posso ser mandado embora a qualquer momento. É verdade. No entanto, a lei também diz, o contrato coletivo também diz que se o período experimental tiver durado mais de 60 dias, então tem que haver sempre um aviso prévio de 7 dias, quer para o trabalhador, quer para a empresa. Ou seja, o período são 90 dias, mas ao dia 65 ou ao dia 70, a empresa diz, bom, eu quero terminar o contrato durante o período experimental. Então tem que avisar com 7 dias de antecedência. O que significa que, se o senhor esteve na empresa 84 dias e a empresa quiser fazer terminar aquele período experimental, então já não irá a tempo
para fazer terminar o período experimental, porque tem que avisar com 7 dias de antecedência. Okay? Acima dos 60 dias, 7 dias de antecedência para fazer cessar o contrato de trabalho. No entanto, queria aqui trazer ainda outra novidade muito importante e que, com esta novidade, o senhor deve olhar. Os senhores que estão a começar agora numa empresa e que estarão, hipoteticamente, num período experimental, deverão pegar nos seus contratos de trabalho, se é que os têm, e se não os têm, devem exigir, porque é um direito seu, para verificar o que nós vamos dizer. Desde o dia 1 de maio de 2023, ou seja, há mais de um ano atrás, à data que estamos a gravar este vídeo, o período experimental tem que estar obrigatoriamente por escrito no contrato de trabalho. Ou seja, antes do dia 1 de maio não era assim, do dia 1 de maio de 2023, do ano passado, antes do dia 1 de maio não era assim, a partir do dia 1 de maio de 2023, com a Agenda do Trabalho Digno, se o contrato de trabalho não estiver claramente, e se não estiver lá claramente escrito que o período experimental são X dias, então esse contrato não tem período experimental. E não pode a empresa fazer-se valer nem dos 90 dias, nem dos 15, nem dos 30 que está escrito no contrato coletivo, porque para que o período experimental exista, as partes têm que acordá-lo por escrito. E por escrito no contrato de trabalho. Então, se o seu contrato de trabalho não tem definido que existe um período experimental, é porque não existe. É porque passamos esta fase, até porque o período experimental não é obrigatório, é porque passamos logo esta fase e já não existe período experimental, o que significa que, se o senhor estiver efetivo, não pode ser despedido, a não ser com um processo disciplinar, com justa causa. Se o senhor não estiver efetivo com um contrato a termo, tiver com um contrato a termo ou a prazo, então só pode ser despedido ou com justa causa ou quando aquele termo ou aquele prazo chegar ao fim, se é que esse termo ou esse prazo é verdadeiro. Bom, resumindo sobre o período experimental, 90 dias para os motoristas, acima de 60 dias tem que dar um aviso de 7 dias para fazer terminar o contrato de trabalho. Se não tiver por escrito, não existe período experimental. E entramos agora na cláusula 7ª do contrato coletivo de trabalho, sobre a qual também vamos dedicar aqui algum tempo, porque me parece muito interessante esclarecer algumas pessoas. A cláusula 7ª diz que as categorias profissionais desta atividade são as que constam no contrato coletivo de trabalho. Okay? As categorias profissionais deste setor de atividade são aquelas que constam do anexo do contrato coletivo de trabalho. E diz o número 2 dessa cláusula o seguinte, e eu vou ler: é vedado, ou seja, é proibido à empresa atribuir aos trabalhadores categorias diferentes das previstas neste contrato coletivo de trabalho, salvo se daí resultar benefício para o trabalhador. O que diz esta cláusula é que só existem as categorias que estão no contrato coletivo. E depois, o número 2 diz, é proibido criar outras categorias, a não ser que seja para benefício do trabalhador. E eu fui ler as categorias que existem. E não encontrei em lugar nenhum no contrato coletivo, a não ser que esteja a ler mal, motorista de primeira e motorista de segunda. Não existe. A única categoria que existe é motorista de pesados. Não existe motorista de primeira nem motorista de segunda, ou primeiro chofer e segundo chofer. Não existe isto. Existe motorista de pesados. Só. E a lei diz que é proibido a empresa criar outras categorias, a não ser que seja para o benefício do trabalhador. Não existindo motorista de primeira nem de segunda, logo, não podem existir diferenças no pagamento ou no tratamento que é dado ao motorista, a qualquer um dos motoristas, mesmo aqueles que viajam em tripulação múltipla. Não é um é o motorista de primeiro e outro é o motorista de segundo. Não, são os dois motoristas. E é proibido até chamar-lhes assim, muito menos pagar-lhes de forma diferente.
Sabemos, e os senhores sabem tão bem ou melhor como eu, que existem tratamentos diferentes para alguns motoristas, que são chamados uns de primeira e outros de segunda. Bom, e a lei diz que, e vou ter que ler, e depois vamos tentar aqui transcrever também, diz que a categoria que existe é motorista de pesados. Ok? Está no anexo, motorista de pesados. Eu vou ler. É o trabalhador que, possuindo as habilitações exigidas por lei, tem a seu cargo a condução de veículos automóveis ligeiros ou pesados. E depois diz que lhe compete, entre outras coisas, a cumprir as disposições legais e rodoviárias. E sobre isto já falaremos. E diz também ainda que, e isto para recordar o que falámos no vídeo passado, sobre o motorista não recai qualquer dever de fazer operações de carga e descarga de mercadorias. Pois é. Então, aquelas pessoas que dizem mas o meu patrão obriga-me a fazer a carga e a descarga. A lei diz exatamente o contrário. Sobre o trabalhador não recai qualquer dever de fazer operações de cargas ou descargas de mercadorias, exceto, isto é a regra geral, exceto quando o trabalhador tenha sido contratado ou esteja adstrito aos seguintes serviços, aos seguintes transportes. Serviço de transporte que exija a realização de tais operações, tais como as mudanças, o porta a porta e a distribuição, entendendo-se esta última como a carga ou descarga em lojas, ou seja, excluindo-se as superfícies, os armazéns, exclui-se. Ou seja, só quando é em lojas pequenas ou naqueles serviços que é mudanças ou o porta a porta, então aí sim o motorista tem que fazer. Nas outras, nas grandes superfícies, a lei diz que o motorista não tem que fazer. Aliás, o contrato coletivo de trabalho diz que não tem que fazer e a lei das cargas e descargas também diz que não tem que fazer, como falaremos num vídeo próximo. E diz ainda que ainda recai sobre os motoristas o dever de carregar ou descarregar nos serviços de transporte que, por razões de segurança e em função da formação específica e utilização de equipamento específico, tais operações tenham que ser realizadas pelo trabalhador, como é o caso dos combustíveis, granéis e porta-automóveis. Bom, e só para estes é que é obrigatório que o motorista faça cargas e descargas e que seja retribuído como tal. Falámos isto no vídeo passado, voltaremos a falar noutro vídeo. Aqui eu queria apenas deixar esta nota bem clara. Não existem outras categorias profissionais. Não existe motorista de primeira nem motorista de segunda. É proibido. A lei diz que é proibido. Então não existe. O que significa que, e os senhores podem perguntar, bom, mas eu trabalho numa empresa onde existem muitos trabalhadores e uns são de primeira e outros são de segunda. O que é que eu faço? Quer dizer que eu vou ter que ser motorista de segunda? Não, é exatamente o contrário. O que significa que os motoristas de segunda, que não existe motorista de segunda, têm que ter o mesmo tratamento do motorista de primeira. E quando eu digo motorista de primeira, refiro-me àquele que é retribuído da forma mais alta, pois não podem haver diferenças de tratamento nem de retribuição. É proibido por lei. E é o que diz a cláusula 7ª do contrato coletivo de trabalho. E chegados aqui é um problema porque já passamos vários minutos e queríamos ainda entrar hoje no tema dos deveres da empresa. Estão muitas pessoas curiosas sobre quais são os deveres da empresa e quais são os deveres do trabalhador. Volto a dizer o que já disse no vídeo passado, os trabalhadores também têm deveres, a empresa também tem deveres, e desde logo o trabalhador tem o dever de trabalhar, mas tem o direito de ser respeitado pelo trabalho que faz. E quando o trabalhador exerce o seu dever de trabalhar e não é respeitado pelo trabalho que faz, nomeadamente pelas chefias ou pelas hierarquias, temos um problema. E esses problemas resolvem-se normalmente através de litígios extrajudiciais ou, em último caso, judiciais. Porque
a experiência diz-me que se existisse respeito de parte a parte, 90% dos problemas que estão no tribunal eram evitados. A questão é quando começa a não existir esse respeito. Gostávamos de entrar hoje no tema dos deveres da empresa, e são 16 deveres que a empresa tem, e vamos falar com alguma profundidade sobre 3 deveres, mas não vamos conseguir fazer hoje. No próximo vídeo, que sairá daqui a 2 dias, vamos falar sobre esses deveres da empresa. E vamos analisar desde logo o dever de cumprir o que está no contrato coletivo de trabalho e o dever de respeitar o trabalhador. Ou seja, e vamos trazer aqui alguns exemplos práticos. Quando a empresa diz saca a tarjeta para poder fazer uma carga ou uma descarga, quando a empresa diz que o trabalhador vem de uma viagem, entra numa das bases e a primeira coisa que lhe dizem é saca a tarjeta ou retira o cartão, então essa empresa não está a respeitar o trabalhador. E não está a respeitar porquê? Porque a empresa sabe que enquanto o trabalhador está a carregar ou a descarregar, está a trabalhar. E quando diz isto, está a roubar tempo de descanso a um trabalhador que já só tem 9 horas para descansar, ou 11 horas quando corre bem. Está a retirar tempo a ele. E está a desrespeitar o trabalhador. E está a colocar a vida daquele trabalhador em risco desnecessariamente. Então, vamos trazer aqui vários exemplos sobre as cargas e descargas, sobre quando a empresa manda retirar o cartão para carregar e descarregar. Vamos trazer aqui exemplos das empresas que, quando o trabalhador não faz mais horas do que aquelas que pode fazer, e diz à empresa, olha, eu não posso porque esgotei o meu horário. Então, amanhã vens para aqui, para a empresa de castigo, e ficas aqui à espera para falar com o diretor, que é isto que acontece em algumas empresas. E o trabalhador fica naquilo que chamam, os trabalhadores, a sala do castigo, 1 dia ou 2 dias à espera para falar com o senhor diretor, que depois diz que vai aplicar um processo disciplinar. Mas com que fundamento? Com o fundamento do trabalhador exigir direitos? Exigir que não trabalhe mais do que aquele que é obrigatório? Vamos trazer aqui alguns exemplos para a semana. Olha, vou trazer aqui um exemplo de uma empresa que tem um pau. O operador de tráfego ou o chefe de tráfego diz ou trabalhas a bem ou trabalhas a mal, com um pau, como se isto fosse possível num país como o nosso. E isto não estamos a inventar, são processos que estão no tribunal com vídeos, com áudios e com fotografias do pau, que é incrível. Bom, vamos trazer, daqui a 2 dias vamos entrar neste tema, vai demorar um pouco mais de tempo, lamentavelmente não o podemos fazer hoje, mas gostava que nos acompanhasse no próximo vídeo. E se gostou deste vídeo, convido a subscrever o canal e a colocar gosto e a partilhar com os seus amigos e os seus conhecidos. Isto porque, ao fazê-lo, está a ajudar-se a si e está a ajudar os seus colegas. Nós trazemos aqui sempre este ditado e acho que vamos dizê-lo durante muito mais tempo. Mais vale o conhecimento na mão de muitos do que o poder na mão de poucos. Quando partilha informação, quando partilha com os seus colegas os direitos que eles têm, então está a trazer conhecimento para a mão de muitos, para equilibrar aquela balança da relação entre trabalhador e empregador, que normalmente é desequilibrada, e o conhecimento faz equilibrar esta balança. E ao equilibrar esta balança, trará outras formas de reivindicar direitos. Então, quando partilha o vídeo com os seus amigos, com os seus conhecidos, através do WhatsApp, através do Facebook, através de mensagens das várias redes sociais que existem, está a ajudar os seus colegas, os seus amigos, mas está a ajudar-se a si também, porque está a ajudar a equilibrar este prato da balança, desta relação entre trabalhador e empresa. Convido-os então a subscrever o canal, é gratuito, ajudará também o YouTube a divulgar este vídeo para mais pessoas e a partilhar este vídeo com os seus amigos, e daqui a 2 dias estaremos cá para falar sobre os deveres da empresa. Um abraço e até lá!